Então, vamos falar um pouquinho sobre ângulos hoje, certo? Ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem no vértice, ou seja, semirreta. Semirreta é um pedaço de uma reta, onde ela tem um início, mas não tem um final. Tem um início, mas ela no final é infinita. Nós temos os tipos de ângulos. Vamos começar com o ângulo agudo, onde ele mede menos do que 90 graus, ou seja, de 0 a 89 graus, certo? De 0 graus até 89. Nós temos o ângulo obtuso, que mede mais do que 90 graus e menos do que 180. Ou seja, ele vai medir de 91 graus até 179. Por que nenhum ângulo aqui vai medir 90 ou 180 graus? Porque o ângulo que mede 90 graus, ele é conhecido como ângulo reto. Ele mede exatamente 90 graus. E o ângulo que mede 180 graus, ele é conhecido como ângulo raso. Ele mede exatamente 180 graus. E o ângulo raso, ele também é conhecido como meia volta ou meia lua. Certo? O ângulo agudo, que ele mede de 0 a 89 graus. O ângulo obtuso, que é de 91 graus a 179 graus. Nós temos o ângulo reto, que mede exatamente 90 graus, e o ângulo raso, que mede exatamente 80 graus. Nós também temos os ângulos especiais, que são os ângulos complementares. Os ângulos complementares. Os ângulos complementares são dois ângulos colados, né? Eles são ângulos diferentes. No caso, possuem um mesmo lado. No caso, um lado de A é essa semirreta e um lado de B é essa semirreta, que eles possuem um lado em comum. E a soma dos dois ângulos, do A e B, vai dar 90 graus. Então, os ângulos complementares somados resultam em 90 graus. Nós temos os ângulos suplementares, que também possuem um lado em comum, e a soma deles dão 180 graus, resulta em 180 graus. Então, complementares, os ângulos complementares resultam em 90 graus, e os ângulos suplementares resultam em 180 graus. Nós também temos os ângulos congruentes, que possuem a mesma medida. Aqui nós temos o exemplo do ângulo E e do ângulo B. Eles estão em posições diferentes, mas ambos medem 35 graus, ou seja, B é igual a E. B é igual a E, pois possuem a mesma medida. Nós temos os ângulos adjacentes, que possuem um lado em comum e não possuem pontos internos, certo? Eles só possuem um lado em comum. Os ângulos adjacentes podem ser complementares, como vimos. Os ângulos complementares, a soma deles dá 90 graus. Aqui os ângulos adjacentes complementares também sua soma dá 90 graus. Nós temos o ângulo de 50 e o ângulo de 40, onde se somarmos dá 90 graus. Nós temos também o ângulo adjacente suplementares, os ângulos adjacentes suplementares, que a sua soma resulta em 180 graus. Nos ângulos suplementares, né, também a soma resulta em 180 graus. Então, adjacentes suplementares
temos aqui o 120 e o 60. 120 graus, 60 graus. Onde, se somarmos 120 com mais 60 graus, nos dá o resultado de 180 graus. Por isso que esse ângulo é um ângulo adjacente suplementar. Nós temos os ângulos opostos pelo vértice, famoso OPV, certo? Os ângulos opostos pelo vértice, eles possuem um ângulo no seu oposto. E assim dizemos que eles são congruentes. O oposto é ao contrário. O oposto de A é o B, que está ao contrário a ele. Está aqui o vértice, né? Então, ele não está coladinho. O C e o D estão colados a A. No caso, B é o oposto. Então, o oposto de A é B. Eles são congruentes. Como vimos, os ângulos congruentes, eles possuem a mesma medida. Eles são iguais. Então, o ângulo A, que é um ângulo oposto pelo vértice do ângulo B, eles são iguais. Assim, C e D também possuem a mesma medida por serem opostos pelo vértice. E nós temos os ângulos formados por duas retas paralelas por uma transversal. Quando temos duas paralelas e tem uma transversal passando por elas, como a reta T é transversal, está passando por R e pela reta R e pela reta S. Com isso, nós temos 8 ângulos, né? Na parte de R, 2, 3, 4, e na parte de S, 5, 6, 7, 8. Então, podemos dizer que dentro desses 8 ângulos, nós temos os ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes possuem o mesmo valor. Vamos observar que pela posição 1 e 5, eles estão na mesma reta, certo? Do lado direito, na parte superior de R, e o 5 na parte superior de S. Então, eles são correspondentes, são iguais, são congruentes, possuem o mesmo valor. Como temos o 4 e o 8, que também está na mesma posição, do lado esquerdo da reta T, na parte superior de R e na parte superior de S, possuem a mesma posição. O 2 e o 6 também estão na mesma posição. E o 3 e o 7 também. Então, são ângulos correspondentes. Possuem a mesma posição na reta R e na reta S. Seus valores são o mesmo. Eles são congruentes, são correspondentes, são iguais. Nós temos os alternos internos. Alternos, vamos alternar. 2 e 8 são alternos, porque eles não estão na mesmo lado, eles não estão na direita, tá uma na direita e o outro na esquerda. E são internos, estão entre R e S, internos, estão dentro. Então, nós temos o 2 e o 8, o 3 e o 5. Como os correspondentes, os alternos internos também possuem o mesmo valor. São congruentes. Nós temos os alternos externos, externos fora, alternos, lados diferentes. Nós temos o 1 e o 7 fora, né? 1 para o lado de fora, lado direito, o 7 para o lado de fora, lado esquerdo da reta T. Então, nós temos o 1 e o 7, o 4 e o 6, que possuem o mesmo valor. Eles são congruentes. Nós temos os colaterais internos. Os colaterais internos
como diz, colaterais, colados, mesmo lado, interno, dentro, entre R e S. Então, colaterais internos. Internos, inicialmente. Nós temos colados, colaterais, mesmo lado, o 2 e o 5, e o 3 e o 8. Só que os colaterais, eles são somados e o seu resultado dá 180 graus, certo? Então, o ângulo 2 e o 5, se somados, vai resultar em 180 graus, e o 3 e o 8 somados irá resultar em 180 graus. Nós também temos os colaterais externos fora, certo? Parte externa, parte de fora. Colaterais, colados, mesmo lado. Nós temos o 1 e o 6, que somados resultarão em 180 graus. Nós temos o 4 e o 7, que também somados irá resultar em 180 graus. Beleza? E nós temos a bissetriz de um ângulo. Bissetriz é uma semi-reta que possui origem no vértice do ângulo, que divide em dois outros ângulos congruentes. Congruente significa iguais. Então, nós temos um ângulo, que vem ser A mais A, certo? E tem uma semi-reta passando ao meio dele, certo? Então, dividimos, ficamos com A e um outro A, um em cima, um embaixo. Se a gente somar um A mais o outro, vai dar 30 graus, porque cada A equivale a 15 graus. Então, a bissetriz é uma semi-reta que divide o ângulo em duas partes iguais, em dois ângulos iguais, em dois ângulos congruentes.